Olá, alunos! Parabéns por estarem aí acompanhando a nossa 128ª aula, né? Olha só, estamos agora nesse momento discutindo com vocês um assunto que é bem importante, né? Que sempre cai aí nos concursos, nos vestibulares e que vocês precisam aprender, se apropriar desses conceitos ali, dos elementos e das características que compõem uma reportagem. Então hoje a gente dá sequência a essa discussão, né? Para a gente poder realmente se apropriar, aprender, né? Sobre os elementos constituintes da reportagem, ok? Então agradeço imensamente a participação de todos vocês. Parabenizo mais uma vez. Os alunos que têm acesso ao Classroom, não se esqueçam de responder ao formulário de questões, clicar no link para validar a presença de vocês, ok? Vamos ver aqui então quais são os objetivos da nossa aula. Então observem aqui, a gente vai continuar explorando as características da reportagem, vamos identificar em textos informações explícitas e o significado de palavras ou expressões. Vamos fazer uma revisão sobre intertextualidade, olha que legal, pessoal, e vamos reconhecer a linguagem verbal e não verbal que a gente já vem fazendo aí ao longo das discussões, né, sobre gêneros discursivos. Então, retomando aqui, pessoal, comigo, as características da reportagem. É sempre bom a gente dar uma revisada antes de começar, né, com elementos novos aí para a gente poder aprofundar sempre, certo? Então, observem lá. As características recorrentes em reportagens são a linguagem. A linguagem, então, deverá ser clara, culta, né, atender a norma culta, objetiva e direta. O texto tem que ser predominantemente informativo, então, linguagem objetiva. E o material tem que ser abrangente e bem elaborado, né? A reportagem não visa a comunicar acontecimentos objetivos do gênero jornalístico notícia, não é só informar os acontecimentos como é na notícia, né? Então, o que a gente tem nesse dado aqui? Que a notícia, sim, ela só informa um acontecimento, um fato real que aconteceu no cotidiano. Na reportagem, ela tem que ter um material mais bem elaborado, tem que ter uma abrangência maior, uma maior amplitude, né? Porque tem que trazer mais elementos a respeito do mesmo assunto que está sendo tratado. E a reportagem aborda os efeitos e os desdobramentos dos fatos e, por isso, presume uma pesquisa e mais tempo para ser elaborada. É uma pesquisa de âmbito maior que a notícia, certo? Também nós vimos na aula passada, e hoje a gente vai rever novamente, essa questão do que significa a polifonia, né? Então a gente viu que poli significa vários e fone se refere nesse contexto a vozes, né? Mas fone, vocês podem se lembrar de fone de ouvido, é por meio do fone que vocês conseguem ouvir vozes, né? Então quando a gente tem essa palavra aí, que é um substantivo composto por justaposição, né? Porque a gente pega ali poli mais fone e transforma ali em polifonia, né? A gente tem que múltiplas vozes serão ouvidas, serão lidas, né, dentro de uma reportagem. Então, por isso que ela tem esse caráter polifônico, porque várias pessoas podem se pronunciar a respeito do assunto, do tema que está sendo tratado, certo? Então, vamos ler aqui nesse slide o conceito de polifonia. Observem ali, nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras, sejam entrevistados, testemunhas, especialistas, etc., documentos reunidos, entre outros. Por esse motivo, também disse que as reportagens utilizam tanto linguagem direta quanto linguagem indireta, né? Então, na linguagem direta, muitas vezes nós temos a citação da fala da pessoa que está sendo entrevistada, né? Ou que está sendo pesquisada, né? Então, se há uma reportagem, por exemplo, que aborda a questão do ensino remoto, da educação à distância em período de pandemia, provavelmente o jornalista pode querer ouvir algum professor para perguntar para o professor como que está sendo a experiência de trabalhar usando os aplicativos do Google Classroom, né, e outras plataformas digitais. Então, a opinião desse professor, que é alguém que está envolvido na temática, vai ser reportada, vai ser relatada pelo jornalista, pelo pesquisador, pelo repórter. De que forma? Tanto pode ter citação direta da fala, né, desse professor, e aí lembrem-se de que a citação direta ela requer o uso das aspas, né? Então quando eu vou reproduzir a fala direta de um personagem, de uma personalidade, de um ator social,
né, que está se manifestando sobre um determinado assunto, eu tenho que usar aspas. Ou eu faço 2 pontos, na outra linha, parágrafo e travessão, né, e ali eu tenho a indicação da citação da fala direta de outra pessoa, né. Outra alternativa muito utilizada também, principalmente nos diversos ambientes multimediativos, é colocar em itálico a fala da pessoa, né? Então, às vezes, é um professor falando sobre educação à distância, coloca em itálico, o leitor já vai conseguir diferenciar o que é a fala escrita pelo jornalista, né, que faz parte ali da informação que ele pretende trabalhar, e o que é a fala da pessoa entrevistada, né, ou da pessoa pesquisada, né, por conta de que colocou em itálico, não ficou ali a fonte, né, não ficou no normal, certo? Deixa meio deitadinho, meio inclinadinho, já dá para diferenciar. Então, também nós vimos na aula anterior, pessoal, vamos continuar aqui no slide, os tipos de reportagem, né? A gente viu que nós temos as reportagens consideradas expositivas, quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva e imparcial. O que significa a imparcialidade do jornalista ou do pesquisador? Ele não traz a opinião dele, né? Ele simplesmente narra de forma objetiva os fatos da forma como eles aconteceram, sem expor os seus pensamentos, os seus julgamentos de valor ali. Então, ele é imparcial, né? Uma linguagem altamente objetiva. Mas também nós temos reportagens que podem, sim, ser opinativas, ou seja, trazer a opinião da pessoa que elaborou, né? Então, nesse caso, há uma subjetividade ali no texto, ou seja, o autor, ele traz ali os elementos daquilo que ele considera ser a sua opinião, ser o seu julgamento de valor a respeito do que aconteceu, né? Por isso que a gente chama de subjetivo, porque é centrado no eu do sujeito que fala, no eu do sujeito que enuncia algo, né? Que profere um discurso. Então, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter, né? A gente já discutiu isso também, às vezes o repórter quer mostrar o posicionamento dele, né? O que ele pensa a respeito do assunto, e aí ele faz um outro subtítulo no meio da reportagem dele, deixando claro para o leitor que se trata ali do ponto de vista dele, né? E aí sim ele vai poder sair do caráter de objetividade e transitar para a subjetividade. Ele vai trazer o que ele pensa enquanto sujeito histórico, né? Constituído dentro de um contexto social, cultural e etc. Também nós temos os tipos, dentre os tipos de reportagem, a que nós chamamos de interpretativa. E nesse modelo de reportagem ocorre quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema, né? Então, a gente tem aqui, em início, a gente está analisando esses 3 tipos de reportagem, expositivas, opinativas e interpretativas, que a gente já está retomando, né, por conta de que já trabalhamos brevemente na aula anterior e agora a gente aprofundou um pouquinho mais, ok? Vamos reler a reportagem sobre a tragédia em Brumadinho, né, já que virou inclusive manchete no New York Times na ocasião do acontecimento, né, do rompimento da barreira. Então, observem aqui, a gente já havia trazido esse slide para discutir, né? Então, ficou ali, tragédia em Brumadinho é manchete do New York Times, que alerta sobre riscos de rompimentos, né? Então, temos aqui um modelo de manchete que é uma das características da reportagem. E aí, vocês analisaram comigo na aula anterior, né, os elementos da linguagem verbal e não verbal que compuseram essa reportagem publicada no New York Times. E vamos para o nosso primeiro exercício para aquecer a aula de hoje, tendo em vista que a gente já fez essas discussões. Então, eu vou pedir para vocês sublinharem que fragmento desse texto ilustra uma citação. Olha lá. Pode sublinhar a primeira e a última palavra que encerra a citação, né? Se vocês estiverem anotando no caderno, no bloco de anotações, vocês não precisam copiar todo o fragmento que ilustra a citação. Podem, então, copiar somente a primeira e a última palavra para mostrar que vocês entendem qual é a diferença entre citação e o restante do corpo do texto que visa a informar o leitor a respeito de algo, tá? Então, um tempo para vocês fazerem o nosso primeiro exercício de agora.
Então, pessoal, retornando, quem conseguiu perceber aí que nós temos citação a partir da palavra ali, né? Há 88 barragens, né? E vai até piores, né? Então, todo esse fragmento aqui se refere a uma citação, né? Como que eu sei disso? Vamos ler cautelosamente ali, desde o início do fragmento. Então, no início diz lá, o jornal americano The New York Times estampa em sua capa deste domingo uma reportagem especial sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Aí vocês vejam que foi utilizado ponto final, na sequência entre parênteses e reticências dentro dos parênteses, indicando que um fragmento, né, um trecho, um pedaço dessa reportagem, desse texto foi omitido, né, não está aqui. Né, por conta de que a gente tem que selecionar só o que interessa para o nosso foco de discussão, certo? Então, como que eu faço essa indicação? Eu utilizo ali os parênteses e as reticências dentro dos parênteses. Na sequência, abre aspas, ou para as aspas, é um tipo de pontuação muito utilizada para indicar citação da fala de outra pessoa ou de um outro texto, dentro de um texto que alguém está escrevendo, né? Tem que fazer a citação. Então, está ali, né, começa com abre aspas, aí o verbo haver, no sentido de existir, né, com H e acento agudo. Então, há 88 barragens de mineração no Brasil, construídas como a que falhou. Enormes reservatórios de lixo de mineração retidos por pouco mais que muros de areia e limo. E todas, exceto 4 das barragens, foram classificadas pelo governo como igualmente vulneráveis ou piores. Fecha aspas, vírgula, apontou o jornal. Né? Então, nesse momento aqui, é o momento em que houve aqui, né, uma citação a um outro texto. Né? E a gente percebeu também que as marcas para citação, reforçando, são as aspas, e para dizer que houve uma omissão ali de um fragmento do texto que foi extraído, a gente fez o quê? A gente colocou entre parênteses e reticência dentro dos parênteses, ok? Então, parabéns para quem conseguiu aí sacar, né, esse jogo de citação ali dentro de um texto, né, informativo, dentro de um outro texto. Vamos para o nosso segundo exercício, galera? Então, eu vou pedir para vocês agora observar que fragmento em destaque constitui uma figura de linguagem. E vou pedir para vocês assinalar a alternativa correlata, né, que mais se assemelha, que é mais parecida. Então, observem ali. O jornal americano The New York Times estampa, em sua capa deste domingo, uma reportagem especial sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. E aí? De acordo com esse fragmento em destaque, né, o jornal americano The New York Times estampa. Que tipo de figura nós temos aqui? Vamos ver como é que está a memória de vocês? Então, alternativa A, será que é metonímia? B, metáfora. C, personificação ou prosopopeia. Ou D, hipérbole. Um tempinho para mais esse exercício.
E aí, galera, retornando, então, nós temos que é uma personificação ou prosopopeia, né? Já havíamos também trabalhado esse exercício, né? Então, quando a gente tem ali a atribuição de características de pessoas humanas a seres inanimados, nesse caso a um objeto, ao jornal The New York Times, nós temos uma personificação, certo? Outro nome da personificação, prosopopeia. Muito bem. Continuando aqui, galera, vamos para o nosso terceiro exercício, né? Então, vocês têm aqui o fragmento que nos interessa para dar conta de responder ao enunciado da terceira questão. Então, eu vou pedir para vocês localizarem um verbo no futuro do presente do modo indicativo que vem antes, ou seja, anteposto de um verbo no infinitivo, terminado em er, segunda conjugação. E explique o que esse verbo possivelmente prevê. E qual é a importância dessa locução verbal para o sentido pretendido para o texto? Nossa, professora, quantas perguntas em uma. Então, vamos só recapitular aqui alguns conceitos, né? Lembrem-se de que todos os verbos da língua portuguesa, ou eles terminam em ar, er ou ir, né? Então, quando eu digo amar, cantar, estudar, beber, varrer, sorrir, dormir, eu estou falando o verbo no infinitivo, que a gente diz é o nome do verbo, né? Quando eu digo eu estudo, eu estou conjugando. Estudo já é a flexão do verbo estudar, mas o nome do verbo é estudar. Então, quando eu tenho que o verbo termina em ar, estudar, er, fazer, ir, sorrir, eu tenho os verbos no infinitivo, né? A única exceção da língua portuguesa é o verbo pôr, né? Ele veio de poner, poer, né? E aí, com o tempo, ele acabou virando pôr. E ele considera-se da segunda conjugação. Todos os demais verbos que vocês imaginarem são ou da primeira, ou da segunda, ou da terceira conjugação, terminando em ar, er ou ir, respectivamente, certo? Lembrando que para eu identificar uma palavra e dizer, opa, essa palavra é um verbo, eu tenho que conseguir conjugar, né? Então, eu tenho que colocar lá eu, tu, ele, nós, vós, eles, os pronomes pessoais do caso reto, e tem que me ser possível fazer a flexão dessa palavra, a flexão verbal, e aí sim eu tenho que é verbo, né? Então, assistir é verbo, opa, fiquei em dúvida. Será que é eu assisto, tu assistes, ele assiste? Então é assim. Se der para conjugar, a gente sabe que é verbo, né? E aí nós temos também os tempos, passado, presente e futuro. Vocês se lembram do futuro? Né? No futuro, como será que vocês estudarão no contexto pós-pandemia? Né? Será que as aulas retornarão? Né? Então, futuro, a gente tem aqueles desinência, número pessoal que termina em irei, irás, né? Então, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Então, a gente tem essa terminação geralmente, né? E quando eu tenho duas palavras ali constituindo um verbo, às vezes dois verbos para indicar um, né, que a gente chama de verbo auxiliar e verbo principal, a gente tem uma locução verbal, né? Então, será que nós deveremos retornar às aulas ainda no mês de outubro? Né? Então, vejam, devemos retornar ou deveremos retornar. Opa, eu tenho dois verbos, dever e retornar. Um auxiliar e o outro principal. Né? Nesse caso, retornar o principal. Quando eu coloco esses dois verbos juntos, eu tenho uma locução verbal. Né? Só para a gente fazer uma retomada aí breve desse conteúdo. Agora, acho que vocês já têm aí subsídios para tentar dar conta de responder a nossa questão. Né? Então, voltando para o nosso slide aqui. Vocês têm um fragmento de texto e vocês vão localizar um verbo no futuro do presente, né? Que vem antes de um verbo no infinitivo, né? Terminado em er, da segunda conjugação, e vão explicar o que esse verbo possivelmente prevê. E qual é a importância dessa locução verbal para o sentido pretendido para o texto. Tá? Então, de posse dessas informações, tentem aí elaborar uma resposta, né? Vamos ver se vocês conseguiram assimilar esses conceitos.
E aí, galera, retornando então, uma proposta de resposta seria, né, dizer que há uma alerta sobre o risco de rompimento de novas barragens, tendo em vista que o nosso país tem 88 barragens semelhantes, né? Então, a gente tem aqui sublinhado para vocês, né, o verbo poder no futuro do presente, né, poderá acontecer, né, e acontecer, segunda conjugação, terminado em er. Quem conseguiu perceber isso, né, conseguiu captar aí a resposta para essa questão, certo? Continuando então a leitura da reportagem, pessoal. Né? Então, o The New York Times destaca ainda outro dado mais alarmante, que pelo menos 28 delas ficam diretamente em cima de cidades ou vilas, com mais de 100 mil pessoas vivendo em áreas especialmente arriscadas se as barragens romperem. O quarto exercício pede agora o que a expressão ainda simboliza nesse trecho. E o nosso quinto exercício, por que foram utilizados 2 pontos na linha 2. Mais um tempo para esses exercícios.
Então, galera, retornando, observem lá a nossa proposta de resposta para essa questão ficou. Então, a palavra ainda acrescenta o tom preocupante à reportagem, né? Então, vejam que o jornalista lá do New York Times, ele estava preocupado com outras possibilidades, né, de rompimento de novas barragens ali, né? Novos eventos semelhantes a esse acontecerem. Por isso que ele utilizou, o The New York Times destaca ainda, né? Ou seja, além de tudo isso, mais isso, né? Tem essa perspectiva aqui, né? E no exercício 5, né, porque foram utilizados os 2 pontos, então serviu para realçar, para enfatizar, para dar maior importância, né, ao dado mais alarmante, ou seja, explicar do que se trata com maior ênfase, né, que é essa possibilidade de vir a acontecer essa tragédia novamente em outros locais aqui no nosso país. Muito bem. Né? Então, vamos rever agora o conceito de intertextualidade, galera. Então, a intertextualidade é a relação entre 2 ou mais textos, podendo ser ou não do mesmo gênero. Existem diferentes tipos de intertextualidade, como a implícita e a explícita. Né? Então, a implícita a gente faz inferências, a explícita ela fica ali explicitada para o leitor visualizar. Então, vejam lá, a intertextualidade pode ser apresentada de forma direta, que daí a gente chama de explícita, ou indireta, né? Implícita. Então, para a implícita, não há relação direta com o texto, fonte, nem outras coisas que o identifiquem. E já para a explícita, há relação direta com o texto e elementos com o texto fonte, né? O texto que deu origem, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui uma tirinha, né? Observem lá, Turma da Mônica. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. E aí, o outro personagem diz lá, né? Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser, né? Finalizando ali no 3º quadrinho, certo? Então, vocês têm aqui uma proposta de pensar o que é a intertextualidade com a Canção do Exílio, que é um poema bem famoso do Gonçalves Dias, né? Onde ele diz, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Vocês já conhecem, né? Lembrando que exílio é um momento em que o escritor foi exilado, foi banido para fora do país. Então, ele estava em Portugal quando escreveu a Canção do Exílio. Então, exílio se referia naquele momento em que as pessoas não podiam fazer críticas aos governantes, né, e acabavam tendo o exílio decretado, eram mandadas para fora do país por um período de tempo. Ok? Então, para o exercício 5, eu vou perguntar para vocês o seguinte. A intertextualidade no 1º quadrinho dessa tirinha, vocês acham que ela é implícita ou explícita? Vou pedir para vocês justificarem a resposta.
E aí, galera, retornando então, a gente tem uma proposta de resposta que seria afirmar que a intertextualidade ela é implícita nesse caso, né? A palavra Palmeiras é substituída pelo nome do time, o que desagrada o cãozinho azul. O poema Canção do Exílio é retomado na tirinha, provocando a intertextualidade, né? Só que só vai saber que há intertextualidade se o leitor também conhece, né? Esse poema. Se ele não conhece, ele não consegue perceber que existe essa discussão, esse diálogo entre os textos, certo? E vamos para o nosso sexto exercício, galera. Olhem lá. Então, a intertextualidade é implícita ou explícita na capa desse jornal? Eu vou deixar aqui o slide para vocês pensarem em elaborar uma resposta. E aí, galera, retornando então, uma possibilidade seria a gente afirmar que sim, é explícita, né, a intertextualidade aqui, pois além de trazer a intertextualidade já na manchete, traz uma foto da capa do jornal The New York Times, certo? Então a gente tem ali que é uma intertextualidade, né, explícita. Muito bem, então na aula de hoje a gente fez ali mais uma revisãozinha a respeito dos elementos que constituem a reportagem, né? Vimos o significado de palavras, expressões, né? O conceito de intertextualidade e o reconhecimento da linguagem verbal e não verbal. Seguem ali as referências para aprofundamento nos estudos, né? Agradeço muito a participação de todos, parabéns e continuem em suas casas se puderem.